dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam Leitão, muito bom dia. Bom dia, Nadédia. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia. Miriam, finalmente ontem tivemos o anúncio do plano de socorro aos afetados do tarifaço. O que sabemos? Então, teve o plano e a gente pode dividir aqui as medidas entre as que são muito boas para permanecer e as que deveriam ter um prazo, tem que ter um prazo para terminar. Então, o que deve permanecer e é bom que permaneça? Porque são medidas, são mudanças que eles chamam de estruturais. É a mudança nos fundos de apoio à exportação, principalmente o Fundo de Garantia de Exportação, FGE, que eles chamam. Mas tem outros fundos que voltados para o exportador, para estimular a exportador, para financiar a exportação. E isso é muito importante, a modernização, porque hoje é um instrumento usado principalmente por empresas grandes como a Embraer. E eles deram ontem um dado muito impressionante. O Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro, ele disse que no Brasil, o acesso a linhas de crédito para exportação, o acesso da pequena e microempresa é 1%. Então, 1% desses acessos, dos financiamentos, são para pequena empresa. Na Coreia e na Índia é 40%, na Itália é 30%. Então, o Brasil precisa realmente dessa modernização dos instrumentos de financiamento, porque os que mais precisam são os menores. E, então, isso é bom que permaneça, né? O que não deve permanecer são instrumentos como o Reintegra. O Reintegra é assim, o exportador recebe do governo uma ajuda no pressuposto de que tem imposto embutido no que ele está exportando, né? Com a reforma tributária, isso acaba, né? Então, 2027, quando começa a aplicar a reforma tributária, acaba. Mas esse é um mecanismo que não deve permanecer, porque ele leva a distorções e ele, na verdade, muitas vezes foi usado no passado como subsídio à exportação. Ele chega a 3% do volume, vai agora com essa medida, chega a 3% do volume exportado, do valor exportado das grandes empresas e até 6% das pequenas empresas. Então, esse é um dinheiro do governo que vai para o exportador. Então, esse mecanismo, ele deve realmente ter vida curta. O outro, que é o drawback, que é o seguinte, você importa e tem que exportar, e se você importa para exportar, você tem uma redução, você tem um crédito de pagamento de impostos e isso passou para 1 ano, antes era um período muito curto. Eu acho que 1 ano é um bom prazo, porque muitas vezes você importa para exportar, mas tem alguma dificuldade para exportar, como agora, então perde o crédito. Então isso seria bom que esse instrumento do drawback, que eles chamam de drawback, fosse cada vez mais aperfeiçoado para realmente ser eficiente. Então a gente tem aí medidas que são mais eficientes, medidas que são modernizadoras e medidas que deveriam ter prazo realmente para acabar. Tem uma outra medida que é o diferimento de impostos, ou seja, o adiamento do pagamento de impostos. Essa é curtinha. Por 2 meses, eles vão adiar por 2 meses o pagamento de impostos. Esse acode a emergência dos setores afetados, né? Mas, no geral, são medidas necessárias, são medidas que têm um impacto fiscal, sim, mas o impacto foi reduzido porque foram bem desenhadas e precisavam dessas medidas porque o Brasil está sendo atacado pela maior potência do mundo, econômica, e está sendo atacado por estímulo e mobilização da extrema-direita brasileira contra. Eles querem atingir o governo, mas atingem o país como um todo. E o país inteiro está sendo prejudicado e precisa disso. Tem esse detalhe, né, da meta fiscal que o governo quer tirar quase 10 bilhões de reais, né, desse pacote. Veja que a ajuda vai ser de 30 bilhões, mas eles apenas 9,5 vão botar acima do teto. Esse é um mecanismo que existe para gastos excepcionais, que não se espera que aconteça, que não está no orçamento, mas o ideal é que não seja feito isso, porque senão se atinge a meta, mas o sobre a meta é tanto
que a meta se enfraquece. Foi assim no governo Bolsonaro, botaram tanta coisa no extrateto que o teto caiu. O teto, quando terminou o governo Bolsonaro, aquela política do teto de gastos que tinha sido aprovada no governo Temer estava completamente desmoralizada. Então, não pode ficar botando tanto dinheiro em cima por fora da meta. Então, Leandro, você tem razão, não se deve fazer. É que era uma medida... Tudo isso, todo esse pacote é um pacote necessário e está na direção correta e deve-se tomar esses cuidados que eu estou falando, né? Não permanecer, não ficar com benefício eterno e também a proteção ao emprego. Não se definiu ainda como será a proteção ao emprego, ele tem que ser, não pode ser assim, não pode demitir nunca, né? Infelizmente, o ideal seria, mas tem que ter flexibilidade. Vamos ver como é que eles vão definir nos detalhes as medidas anunciadas ontem. Nadédia e Leandro. Muito obrigada, Miriam. Até mais. Até mais. Bom dia.